Bom dia a todos. Inicialmente, quero parabenizar a todas as mães biológicas e não biológicas, porque ser mãe é muito mais do que gerar uma criança. Ser mãe é a dedicação de uma vida inteira por um filho. Aliás, é uma função na vida que é para sempre. Ninguém deixa de ser pai e mãe. Enquanto está aqui, é pai e mãe, né? Então, parabéns a todos que estão com esta grande incumbência, porque receberam essa incumbência de educar os filhos de Deus. E nós somos filhos da luz. É interessante a mensagem de abertura. Umas 2 semanas atrás eu fui fazer palestra e a mensagem de abertura foi essa, por um pouco. Interessante isso. Há 2 semanas atrás, e a palestra foi em Teresópolis. Então a gente fala assim, tá tudo aqui, foi na casa espírita aqui? Não foi. E por um pouco a gente pode perder a nossa encarnação, e por um pouco a gente pode ganhar a nossa encarnação. Mas na verdade o tempo que a gente está aqui é muito pouco para fazermos aquilo que nós precisamos fazer. E que possamos nos conscientizar do bom uso desse tempo que nós temos, que é um tempo pequeno. Quando a gente vê, já acabou o ano, nós já estamos em maio. Daqui a pouco a gente está no meio do ano e daqui a pouco a gente está falando do Natal. Então olha como aqui nessa dimensão temporal o tempo corre muito rápido. E quando a gente vê, acabou a reencarnação. E o que a gente fez da nossa vida? O que a gente fez com a encarnação que nós recebemos para podermos quitar os nossos débitos e fazer a evolução moral e intelectual que nós precisamos para alcançar a condição um dia de espíritos puros? O que a gente fez? A mensagem dessa manhã, ela está lá em Mateus, capítulo 18, nos versículos de 21 a 35. Na realidade, a parábola mesmo que eu vou falar com vocês, ela está do versículo 23 a 35. Mas eu gosto de ler uns 2 ou 3 versículos antes, para a gente ver qual é o assunto que Jesus vinha falando, porque tudo está encadeado. Para a gente entender um pouco por que em dado momento ele começa um assunto. Não é do nada que ele começa um assunto. Então a gente vai ler a passagem toda, um pouquinho antes do versículo 23, a gente vai ler o 21 e 22, vai até o final, para a gente ver um minuto antes a conversa dele, para depois ele entrar na parábola do credor incompassivo e a gente fazer junto umas reflexões que a gente der conta de fazer. E quanto mais a gente lê os ensinos de Jesus, quanto mais a gente faz reflexões, mais a gente vai descobrindo coisas. Cada vez que eu dou uma palestra, mesmo que eu já tenha dado ela há 3, 4 anos atrás, eu já vejo ela de uma outra forma, é assim. Isso é importante. Isso é muito importante. Então vamos lá. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7 vezes. E aí Jesus começa: Por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com seus servos. E começando a fazer contas, foi apresentando um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida lhe fosse paga. Me perdi aqui, gente, vocês vão ter que esperar assim. Para que a dívida lhe fosse paga. Então, aquele servo, prostrando-se,
o reverenciava dizendo: Senhor, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Ótimo. Saindo, porém, aquele servo encontrou um de seus conservos que lhe devia 100 dinheiros e, lançando mão dele, sufocava-o dizendo: paga-me o que deves. Então o seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe dizendo: seja generoso para comigo e te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, constritaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que lhe passara. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que lhe devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se de coração não perdoardes cada um de seu irmão a cada ofensa. Bom, antes da parábola, daquele que estava devendo e foi ao rei pedir que perdoasse as suas dívidas, que não prendesse seus filhos, sua mulher e tudo mais, e o Senhor perdoou. E em seguida, o que ele faz? Ele sai dali e encontra alguém que está devendo ele muito menos, e ele não tem nenhuma conduta de misericórdia. Manda prendesse aquela pessoa, e aqueles que observavam ele foram falar ao rei: olha, poxa, ele foi perdoado, e ele não fez isso, E aí então ele foi condenado por essa questão. A gente vê que minutos antes de Jesus fazer essa parábola, ele estava tendo uma conversa com Pedro. Pedro chega para Jesus e quer saber quantas vezes ele deve perdoar a falta dos seus irmãos. Vocês não sabem, mas era costume naquela cultura que a pessoa fosse perdoada até 3 vezes. E aí Pedro pensou assim, provavelmente, como 7 para esse povo era um número da perfeição, porque simboliza na cultura judaica 7 a perfeição. Ele chegou para Jesus e pensou assim: a lei manda que perdoe 3, ele deve ter pensado. Se eu falar para Jesus se perdoar 7 vezes, tá bom. Ele deve aceitar, porque se manda dizer, a lei de Moisés manda dizer 3, eu botei mais um pouquinho, botei o número da perfeição, botei 7, deve chegar a uma conclusão boa, tá resolvido os nossos problemas aqui. E aí Jesus dá uma resposta para Pedro, que Pedro com certeza não esperava, e que com certeza hoje, no século 21, a gente não gosta de ouvir. Mas Jesus manda que perdoasse aos seus devedores, aqueles que o oportunasse, que o incomodasse, que os ofendesse, 70 vezes, 7 vezes, cada vez que a pessoa comete um erro. Ou seja, em geral, o que Jesus está querendo dizer para eles? Em suma, perdoa incondicionalmente. E Pedro, é claro que ele não estava esperando tanto assim de Jesus. Então Jesus, para exemplificar, o que ele faz? Em seguida ele conta a parábola, que é cheia de simbolismos, e nós vamos essa manhã fazer algumas reflexões em cima desses simbolismos. É sobre o perdão, como deve processar o perdão na nossa vida. Quantas vezes eu devo tolerar o meu irmão, as provocações que nós recebemos durante a nossa vida? Quantas vezes? E aí é importante a gente pensar que todos nós somos filhos do amor. Por que somos filhos do amor? Nós somos filhos de Deus. As leis de Deus são as leis embasadas no amor. Se nós pegarmos o Evangelho de Jesus, ou mesmo o Livro dos Espíritos, na terceira parte, que vai tratar
sobre as leis morais, a gente não vai ver lá em lugar nenhum, nesses ensinamentos de Jesus e nem nas obras de Kardec, que a lei de Deus existe a lei do ódio, da vingança. Não existe isso. A lei de Deus é a lei de amor. E se nós somos filhos de Deus, filhos do amor, é importante a gente no século XXI começar a refletir: será que é possível a gente não perdoar? Até quando a gente vai levar essa teimosia para frente? Até quando a gente vai fazer de conta, né, que a gente não precisa perdoar, que aquele que nos incomoda é só a gente deixar para lá, não mexer nisso, deixar quieto e vamos passar e vamos ver o que vai dar? Até que ponto nós vamos continuar pensando assim? E o que consiste o perdão? Em que consiste o perdão? É isso que a gente precisa entender também. Há poucos dias conversava com uma pessoa sobre a questão do perdão, que é uma das questões mais difíceis da nossa vida. Alguém faz alguma coisa com a gente, às vezes nos fere tanto. E eu falava, a primeira pergunta que a gente tem que fazer é: por que as coisas que as pessoas nos fazem nos ferem tanto? E fazer a pergunta: se o que essa pessoa está fazendo comigo, falando de mim, corresponde a uma verdade da minha personalidade, eu não deveria ficar zangada com essa pessoa. Eu deveria agradecer a pessoa por aquela oportunidade de estar me desvencilhando de um comportamento equivocado que eu tenho e eu não via até então. Em contrapartida, se aquilo que ela está fazendo comigo ou falando de mim não corresponde em nada, eu não mereço, por que eu tenho que dar valor a isso? Isso não é verdade. Então eu devo fazer o quê? Seguir. É uma questão de lógica. Se alguém chega para mim e fala assim: Nir, você é muito fofoqueira, você adora fazer uma fofoca e saber falar da vida dos outros. Ora, gente, eu me conheço e sei que se tem uma coisa que eu não gosto é de saber de picuinhas, de coisa da vida dos outros. Isso é uma coisa que eu não gosto desse tipo de conduta. O que eu vou pensar? Olha, eu vou falar para a pessoa a sua opinião, mas ou então nem vou responder nada, porque não corresponde à minha personalidade. Talvez se a pessoa fale em outros aspectos da minha personalidade, você não tem paciência, até vou aceitar, porque em muitos momentos eu não tenho paciência nenhuma mesmo. Mas fofoca não faz parte da minha vida. Então, assim, se a gente se conhece, na hora que alguém, por exemplo, levanta uma calúnia, um exemplo, que eu estou dando, eu não vou me importar com aquilo se eu sei quem eu sou. Se eu não sei, eu vou ficar na dúvida. E aí eu vou falar: não é possível que essa pessoa está falando isso da minha magnânima personalidade, que é um problema. A gente tem esse problema, de falar da gente, E aí a gente vai equacionar, Se falou e é verdade, eu vou falar assim: opa, que bom, indicador, preciso mudar. Está na hora de eu começar a colocar as minhas barbas de molho. Então, a gente não deveria dar tanto valor, a gente valoriza muito as coisas, as opiniões das pessoas. A gente tem que dar muito valor à consciência, àquilo que a gente está fazendo. Isso é um ponto da questão, por isso que as relações humanas, elas são tão conflitadas. A gente não para avaliar, a gente briga por qualquer coisa, até coisas que não nos diz respeito. Isso é ponto 1, Ponto 2, por que a gente não gosta de certas pessoas? Isso deveria ser uma pergunta que a gente deveria ter coragem para fazer e, acima de tudo, ter coragem para ouvir a resposta que vai estar dentro de nós. Por que a gente não gosta? Às vezes a gente não gosta da pessoa porque ela está apontando alguma coisa para eu mudar. O comportamento dela está espelhando alguma coisa que em mim está errado. E para fazer isso tem que começar a trabalhar a humildade dentro da gente. Porque para enxergar isso tem que ter uma certa dose de humildade. E humildade é preciso essa dose de humildade na nossa vida. Por que o outro não incomoda? Porque às vezes ele está espelhando um comportamento que é meu.
e que eu quero deixar quieto, abafado lá atrás, não estou afim de trabalhar isso, não estou afim de mexer nisso, mas a personalidade dele o tempo todo me mostra quem eu sou. Então a gente precisa agora, no século XXI, ter mais maturidade para olhar para aquelas pessoas que a gente diz que não simpatiza, para olhar para aquelas pessoas que verdadeiramente, às vezes, fazem provocações o dia inteiro em relação a gente. E trabalhar os conteúdos que nós precisamos. Porque essas pessoas nas nossas vidas, elas são verdadeiros mestres. Elas estão ali para nos ensinar alguma coisa. Mas a gente tem que estar receptivo para isso. E não se achar assim, se colocar numa posição de superioridade e achar que não tem mais nada para aprender nessa vida. A gente tem muita coisa para aprender até morrer. E depois que a gente morre, que é só o corpo, né? A gente continua vivo, a gente continua lá batalhando e aprendendo. Então é hora da gente começar a olhar as coisas de um outro ângulo. Por que essa pessoa me incomoda? Se o que ela está falando de mim não corresponde, deixa para lá. E se corresponde, eu vou modificar. E seguir. Isso é um ponto. Ponto 2, a gente acha que quando Jesus fala do perdão dos inimigos, a gente faz uma relação direta, que tem uma relação, com amar ao próximo como a si mesmo. Mas a gente vê a questão do amor não como uma ação, como um verbo que exige uma ação. Mas a gente olha para a palavra amor muito mais, né? O amar, o amor, não olha como amar às vezes, mas como amor sentimento. E aí a gente fica pensando assim, eu tenho que amar o meu inimigo, ter um sentimento de amor para o inimigo. Ora, gente, isso não se constrói de um dia para a noite. Isso não se constrói do dia para a noite. Quando Jesus fala desse amar os inimigos, que é a ação, é a atitude de respeito e de justiça que a gente tem que ter com as pessoas. Em primeiro lugar, todo o amor que a gente hoje já tem por alguma pessoa, por um filho, por um pai, por uma mãe, pelo marido, seja lá pelo quem, por um amigo, esse amor ele foi construído em outras vidas, através de um sentimento de respeito e de companheirismo, é ou não é? Então é todo um processo que a gente vai vivendo. Então não dá para chegar para um inimigo, aquele que já prejudicou você em várias vidas e que nessa vida continua, e falar assim, I love you. Isso é falso. Mas dá para chegar para ele e ser correto com ele. Dá para chegar perto dele e não desejar mal a ele. Dá para fazer o bem a ele. Só não dá para falar ainda I love you, mas já dá para bastante coisa. E é isso que a gente tem que entender, que todo o perdão ele é um processo que vai se desenvolvendo dentro da gente. Primeiro a gente vai respeitando as pessoas, sendo justo com as pessoas, não fazendo com o outro aquilo que você não gostaria que fizesse com você. E aquela relação ela vai se estabelecendo pouco a pouco. Até que um dia não vai ter mais entre aquelas pessoas nenhum sentimento de animosidade, de antipatia. Mas isso é o tempo que vai dar. Assim como o tempo um dia criou uma relação de dificuldade, de ódio, de antipatia, o tempo um dia se encarrega de criar uma relação de respeito, de integridade, até chegar ao sentimento do amor. Então tudo começa no amar, que é um verbo, é uma ação, para um dia chegar no sentimento do amor. Então é isso que a gente precisa entender. A gente acha que tem que ter um sentimento. Alguém aqui pode ser obrigado a amar alguém? Consegue? Isso é impossível. Mas todos nós aqui podemos respeitar o outro, independente de quem ele é? Podemos. Isso a gente pode. Então essa era uma proposta de Jesus, era uma proposta vanguardista, uma proposta que foi muito deturpada no início, confundiu-se amar com amor. Isso a gente precisa hoje no século XXI começar a reformular na nossa vivência, na nossa convivência com as pessoas que nós dizemos que são pessoas difíceis, para que a gente possa equacionar e chegar aos finalmente que Jesus quis dizer para a gente. Essa questão do perdoar 70 vezes, 7 vezes, foi trabalhado no livro Consolador. Fizeram essa pergunta para Emmanuel assim, na 338.
Por que teria Jesus aconselhado perdoar 70 vezes 7 vezes? E aí Emmanuel responde assim: a terra é um plano de experiências e resgates por vezes bastante penosos. E aquele que se sinta ofendido por alguém não deve esquecer que ele próprio também erra 70 vezes 7. E é verdade. Qual é a resposta de Emmanuel? Emmanuel diz: tenha misericórdia para que você receba misericórdia. Nós cobramos o comportamento daquele que nós antipatizamos, nós cobramos um comportamento dele reto, justo, amoroso, compreensivo, misericordioso. Cobramos isso. Mas quando somos nós que erramos, a gente fala: não, peraí, mas você tem que entender, né? Que eu estava assim, eu estava assado, aquele dia, não sei o quê. Para a gente tem que ter emendas, para os outros tem que ser ali, ó, na ponta da lei, na ponta da faca. Então Emmanuel já abre para a gente que a gente aqui, por estar numa categoria de provas e expiações, nós cometemos erros, precisamos da misericórdia dos outros. Os outros cometem erros com a gente e precisam da nossa misericórdia. É uma via de duas mãos. A vida aqui é assim. Nós somos imperfeitos, todos nós, a grande maioria de nós aqui na Terra. A população da Terra, a grande maioria, é composta ainda de espíritos imperfeitos. Espíritos que ainda predominam o mal, a consciência egóica, o egoísmo, o orgulho. Então é claro que o meu orgulho esbarra no do Flávio esbarra em mim, que esbarra no Júlio, que esbarra na Selma, enfim. E a gente vai se esbarrando, mas a gente vai fazendo o quê? Vai se corrigindo. A vida é assim. Então, assim como nós precisamos de misericórdia, os nossos irmãos, eles também precisam de misericórdia. Vamos mais avançar. E aí Jesus começa, vamos lá, ele vai começar no item 23. E por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas aos seus conservos. O que é o reino dos céus? A gente já sabe que não é uma localização geográfica. O reino dos céus é um despertamento da nossa consciência para as leis de Deus que estão escritas nela, mas que nós negligenciamos ou esquecemos. Isso está lá no Livro dos Espíritos, questão 621, letra A. Então, o reino dos céus representa o despertamento da nossa consciência para as leis de Deus, mas não é só uma questão intelectual. Eu conheço as leis de Deus, eu andei estudando o Livro dos Espíritos, os livros sagrados da humanidade, eu conheço. Mas não é só conhecer, é a vivência dessa lei no dia a dia. Não basta a gente teorizar, a gente tem que viver. Viver as leis de Deus no dia a dia é um desafio imenso, como já coloquei agora para vocês. É difícil uma atitude de amar, né, de amor, uma ação de amor, para uma pessoa que nos provoca 24 horas por dia, que nos espeta, fica nos alfinetando 24 horas por dia. É difícil ter uma atitude de justiça por essa pessoa, é difícil ser paciente diante de uma provocação. Mas toda grande caminhada começa o quê? Um pequeno passo que a gente dá na nossa vida. E não importa se um passo a gente dá e a gente cai de joelho, que bom, aí o de joelho levanta, limpa o joelhinho e sai andando de novo. E se cair, faz tudo de novo. A vida é importante a gente tirar o automático do erro que está dentro de nós. Nós ainda vivemos dentro de uma sociedade que ainda é olho por olho, dente por dente, observa só, não é? E é difícil a gente não agir dessa maneira ainda, mas nós precisamos quebrar isso. Aí algumas pessoas falam assim: mas você é boba, né? Não sou boba, eu estou pensando que não há como burlar as leis de Deus. A gente acha que pode andar na contramão das leis de Deus para sempre. Por isso que eu falei para vocês: será que é possível a gente não perdoar nunca mais? Não é possível isso. A lei de Deus é a lei de amor. A gente não pode ter aversão, antipatia por nenhum irmão, porque nós somos uns dos outros irmãos. Um dia essa antipatia, essa aversão, esse ódio, seja lá o que for, essa raiva, ela vai ter que ser tratada. Não vai ser possível a gente fazer de conta que ela não existe para sempre. Um dia ela vai ter que ser trabalhada.
Então, por que, como Jesus disse, aproveita para reconciliar com os inimigos enquanto está a caminho? O que é estar a caminho? Está na mesma reencarnação, está ali já no barco. Está no barco, vem cá, vamos lá, vamos tentar resolver alguma coisa. Não é resolver de boca, falar assim, você tem que me perdoar, eu estou te perdoando. Isso é muito superficial. Perdoar uma pessoa é mudar de conduta em relação àquela pessoa. Não é uma coisa de boca para fora, isso não serve para nada. Isso não serve para nada. É mudança de conduta. Porque é muito fácil, eu vou lá, dou um tapa no Flávio, depois, Flávio, desculpa, amanhã eu chego, de novo no Flávio. Flávio, desculpa, que ótimo, né? Que ótimo, né? Isso é ótimo. Isso é mudar? Não, perdoar é mudar a conduta. Bati no Flávio, caramba, ele é meu irmão. Hein? Eu nem sei, Flávio. Eu nem sei te dizer, mas eu resolvi te dar um tapa, tá? Mas eu estou pedindo perdão, não vou bater de novo, não. Deixa comigo que eu agora vou segurar a onda. Então a gente tem que mudar o comportamento, né? Porque senão a gente fica sempre, é só da boca para fora, mas as atitudes são as mesmas de décadas para trás. Então não adiantou nada. E continua a mesma pessoa, sem conduta de misericórdia. Então ele fala do reino dos céus, que tinha um certo rei. Quem é esse certo rei? É Deus. É Deus com as suas leis harmoniosas e justas. É a presença do Pai dentro de nós. Deus está dentro de nós? Tem que estar, porque Deus é onipresente. Ele está em todos os lugares. Todos. Está dentro da gente. Tem até um cumprimento oriental, acho que é hinduísta, que fala namastê, né? O Deus que habita em mim, saúde o Deus que habita em você. Olha que bonito, porque existe isso. Tem Deus dentro de mim, tem Deus dentro de vocês. Então, o Deus que está dentro de mim, saúde o Deus que está dentro de vocês. Olha que bonito isso. Então, já pensou falar isso para o inimigo? O Deus que habita em mim, saúde o Deus que habita em você. Porque habita. Então, olha que feio, quando eu faço uma coisa errada para um irmão meu, uma vingancinha, né? A gente fala, só faz uma vingancinha, né? Mas é vingança. Deus está ali. Olha que coisa, a gente faz isso na presença de Deus, porque Deus está dentro de mim, está vendo, e está dentro do outro, está vendo. É uma coisa para a gente pensar. Então ele diz, fazer contas com os seus servos. Quem são os seus servos? Quem são os servos de Deus? Somos nós, somos servos de Deus. Só que às vezes eu acho que a gente está mais para ser servido do que servos, né? Ainda vinha conversando hoje no caminho para cá, falando de uma situação de uma pessoa que nós conhecemos e falando da questão, né, do perdoar, do servir, né? E às vezes a gente quer dar ordem para Deus, né? A minha vida é assim, eu vou lá na casa espírita. Minha vida está ruim, minha vida familiar. E aí a gente fica lá 1, 2, 3 anos, a vida não resolveu. Eu não vou mais naquela casa espírita não, porque aquela casa espírita não resolveu a minha vida. Gente, se a casa espírita resolver a minha vida, eu já estava com a vida para lá de resolvida, né? Porque só de doutrina espírita, de movimento, tem mais de 30 anos. Então, assim, já estava com a vida equacionada, quase espírito puro já. Gente, a vida é para a gente equacionar. De que forma? Conduzida pelos ensinamentos da doutrina dos espíritos, colocando eles em prática diante das nossas provas e expiações. Casa espírita, doutrina espírita não vai resolver a vida de ninguém se ninguém decidir colocar a doutrina dentro de si. Então a gente está sempre terceirizando, né? Eu chamo isso de terceirizar. Terceirizando os nossos problemas, querendo que o mundo, as coisas resolvam. Mas a nossa vida é para a gente resolver. E é ponto final. E aí diz assim, começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. Foi-lhe apresentado um. É importante a gente ler isso, né? Direitinho. Foi-lhe apresentado um. Então está falando de uma individualidade. Ou de uma coletividade que se encontra no mesmo nível evolutivo. A parábola pode estar se relacionando a isso. Ou a um indivíduo em si,
ou uma coletividade que esteja no mesmo nível evolutivo que aquele em questão que lhe devia 1000 talentos. Para fazer contas, ou seja, fazer um balanço da nossa consciência. Um dia nós vamos ter que prestar contas. Aliás, a gente presta conta todo dia, vocês vão me desculpar. Mas vai chegar uma hora H que nós vamos ter que fazer um balanço da nossa encarnação. Quando é que vai ser esse momento? Que dia que vai ser? O dia que a gente desencarnar, gente. O Júlio está falando assim, bateu as botas, vou deixar as minhas bem separadas aqui, sei lá, vai que encosta. O dia que bateu as botas vai prestar contas. E aí você vai prestar conta, vai fazer um balanço da sua existência. O que eu levei para lá? Um caminhão de ódio, aversão, indiferença, faz de conta? Ou eu levei uma série de esforços produtivos em me tornar uma pessoa melhor? Que é o que está lá no Evangelho. Reconhece o verdadeiro espírita pelo esforço em que ele emprega em domar suas más inclinações. Graças a Deus que não colocaram pela perfeição, senão eu não podia ser espírita. Mas pelo esforço em que a gente emprega em tentar ser uma pessoa melhor. Aí um dia a gente vai ter que fazer um balanço dessa encarnação. E aí? O que a gente está levando lá? E aí apresentou aquele fez uma análise pessoal dentro de um caráter individual e coletivo. Por quê? Um caráter mais abrangente. Porque nós cometemos erro como indivíduos, como membros de uma família e como membros de uma sociedade. Isso está lá em Obras Póstumas, quando fala de expiações coletivas. Então, nós cometemos erros, né, em si mesmos, contra nós, contra a nossa família e contra a sociedade. Por isso que existem os karmas coletivos. Erramos em sociedade? Erramos em sociedade. Dá um exemplo para os petropolitanos? A tragédia que nos acometeu uns anos aí atrás. Houve uma enchente, caiu barreira, encheu os rios. A responsabilidade é do sistema público, dos governantes? É. Mas ela é nossa também? É. Nós desmatamos, nós jogamos lixos indevidamente, nós fazemos construções indevidamente. São erros na coletividade, que nós respondemos como coletividade. A gente acha que porque ninguém está vendo, está tudo certo. Mas não é ninguém está vendo. Eu acabei de mostrar para vocês que a gente está sempre sendo vistos, né? E por Deus, não precisa ser por outras pessoas. Então erramos como pessoas, para nós mesmos nos prejudicamos a nossa família e prejudicamos a coletividade em que vivemos. E aí aquele servo, ele não tinha com quem pagar. E o Senhor mandou que prendesse sua mulher, seus filhos, foram todos vendidos para que ele pagasse toda a dívida. Olha que interessante. Primeira coisa que a gente precisa pensar aqui. A nossa dívida, se a gente for ver, Deus não tem nada para nos perdoar, mas só para a gente entender. A nossa dívida com Deus é muito grande. Nós estamos aqui, outra pergunta. Nós estamos aqui encarnados pela misericórdia de Deus ou porque merecemos estar encarnados? Misericórdia. Só porque somos devedores, não somos? Então Deus nos deu uma outra oportunidade, mas a gente não tinha mérito, porque a gente já fez besteira, né? Porque para merecer estar reencarnado, tinha que ter feito tudo certinho. A gente fez tudo certinho? Então a gente está reencarnado pela misericórdia de Deus. Então primeira coisa que a gente tem que ver assim, ele não tinha como pagar. Para ver o tamanho da misericórdia de Deus para a gente. É muito grande. E a gente não quer perdoar nada das outras pessoas, nem um fiapinho. Mas Deus está dando uma chance para a gente imensa. Primeira questão é essa. O que ele fez? Essa parábola é simbólica. Mandou que fossem vendidos sua esposa, seus filhos. O que significa isso? É Deus sendo punitivo? Não. É quando a gente não age bem. Lembra que eu falei para vocês que a gente comete erros que nos afetam, a família, a sociedade? Quando a gente não é digno da nossa família, porque a gente já errou demais com a família, já foi ingrato demais, o que acontece numa outra encarnação? A gente vem apartado daquela família espiritual. E aí que o Evangelho trabalha com a questão da família feita pelos laços espirituais e só pelos laços consanguíneos.
Então nós somos afastados daqueles que nós tanto amamos. Por quê? Porque nós não merecemos isso. Ficamos apartados da nossa família espiritual, vamos para uma outra família que não tem um vínculo ainda de amor, para a gente aprender a criar esse vínculo de amor e respeitar aquela família que a gente tinha, que era uma família amorosa, que gostava da gente, que ajudava a gente, mas que a gente nunca valorizou. A gente só teve atitude para com eles de egoísmo, de orgulho. Então nisso consiste, mas não é Deus que nos tira as coisas. Somos nós que perdemos. Por quê? Perdemos os méritos pelo mau uso que nós fazemos das coisas que recebemos. Então ficamos apartados da nossa família porque perdemos os méritos, e não porque Deus nos castiga, é porque não temos méritos. Precisamos adquirir de novo através do trabalho da convivência. E aí o que a gente faz? Reencarna e reclama da família dia e noite. Dia e noite, essa família, nossa, não sei o quê, dia e noite. Mas a gente sabe que é o que a gente merece e precisa, até poder de novo estar com aquela família que era tudo de bom, mas que a gente não valorizou. Não é assim? Quando um filho de vocês aí erra, o que vocês fazem? Vocês dão um corretivo para eles, não é? Você fez isso hoje, você não vai jogar videogame. Criança, fecha o tempo, né? Tira uma coisa que ela gosta para ela valorizar o tanto que ela recebeu dos pais. Deus também, Ele não tira, Ele deixa, a nossa própria vibração nos afasta. E Ele coloca assim: então aquele servo, prostrando-se, o reverencia, dizendo: Senhor, seja generoso comigo e te pagarei. Então o Senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe as suas dívidas. Íntima compaixão, a gente acabou de ver, Deus é muito misericordioso com a gente. Nos deu a oportunidade da reencarnação, mesmo com a gente não tendo méritos. O que é soltou? Perdoou-lhe a dívida, deu uma nova chance, deu uma nova reencarnação para ele. Olha, tá bom, você errou nessa, o balanço não foi bom, nós fizemos o balanço, realmente não foi bom. Faz o seguinte, vai reencarnar de novo, num contexto assim, assado, para que você, começando de novo, possa, dali para frente, acertar o passo. Deu uma nova chance para ele. E aí, vamos ver, o que faz ele? Ganhou a nova chance, reencarnou. Que beleza! Agora pode perdoar os inimigos, pode valorizar a família, pode fazer uma porção de coisa, né? Pode amar à vontade. Saindo, porém, aquele servo, o que é saindo? Saindo é reencarnando, reencarnou aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros, perante ao que ele devia, que era 10.000 talentos, aquilo ali não era nada, devia 100 dinheiros, e lançando-lhe mão dele, sufocava, dizendo: paga-me tudo que deves, agora. Então seu companheiro, prostrando a seus pés, rogava-lhe, dizendo: seja generoso para comigo, que eu vou te pagar tudo na hora certa. O que ele faz? Ele não faz nada. Ele ganha a reencarnação, o conservo dele pede a ele, né, perdão, e ele não age dessa forma. Quando a gente sai, que a gente reencarna, aqui a gente vai encontrar, na convivência do dia a dia, credores e devedores. Vai ou não vai? Não tem jeito, gente, é da lei. Quando a gente encontra aqueles que são bons para a gente, é tão bom, né? Mas quando a gente encontra aquele que é um espírito de porco na nossa vida, não é mole, não. Mas ali vai o nosso desafio. O desafio do amar, do verbo, da ação. Não é amar de sentimentos, mas é amar de integridade, de respeitar, de ajudar, de ser justo, até que um dia o amor vai aparecer. Porque assim é a vida, né? Ele, porém, não quis saber nada, que estava devendo, que não estava. O que ele fez? Mandou colocar ele numa prisão até que ele pagasse tudo. E aí a gente vai ver assim, o versículo diz: ele, porém, não quis. O servo, porém, não quis. O que a gente vê ali? Mau uso do livre-arbítrio. Ele não quis. Ele poderia ter desejado? Poderia. Poderia ter perdoado ou não perdoado. Ali mostra claramente o uso do livre-arbítrio. E aí eu pergunto para vocês: até quando a gente vai se negar a perdoar? Porque isso é andar contra a maré. Até quando? Até quando a gente vai fazer para as leis de Deus? Não, as leis de Deus dizem que é para lá, mas eu acho que é para lá, eu não quero perdoar mesmo, é para cá.
Até quando a gente vai ficar nesse endurecimento, nessa pirraça? Ele não quis. Antes foi encerrá-lo numa prisão. O que significa isso? Promover sofrimentos àqueles que estão nos devendo. E é o que a gente faz, a gente age de vingança, de indiferença, não te perdoo mesmo, como se o outro precisasse. Porque o outro não precisa de mim para se quitar com as leis de Deus, não sei se vocês sabem disso. Quando nós erramos, o primeiro passo, a gente comete uma infração às leis de Deus, que a gente então tem que se corrigir perante as leis. Errei com fulano de tal, podendo consertar com fulano de tal, conserta. Mas se fulano de tal não guarda mágoa comigo, ué, como é que eu vou perdoar ele se ele já não sente nada? Por mim está tudo certo. Vocês lembram do livro André Luiz de Nosso Lar? Que o André Luiz encontra lá na colônia espiritual Nosso Lar um antigo, como é que se fala? Pessoa quando aluga, como é que é? Inquilino dele, e que o pai dele havia mandado, já que eles não podiam pagar aluguel, não sei se vocês lembram disso, o pai do André Luiz mandou que despejasse a família inteira, não teve conduta de misericórdia. Quando André Luiz encontra um dos membros da família, que é o rapaz que era filho do casal, ele fica muito desconcertado, muito, porque ele lembra de tudo que o pai fez e ele tinha dado aval ao pai dele, ele ficou extremamente desconcertado. O que acontece? O rapaz chega para ele, tira ele daquele desconcerto, dizendo que está tudo bem, que foi muito bom aquilo que o pai dele fez, porque eles saíram dali, eles viram a vida de uma forma diferente, eles conseguiram se reerguer e seguiram a vida dele. E aí o André Luiz fica aliviado. E aí eu pergunto, André Luiz e ele ainda tem alguma coisa entre um e um outro para resolver? Entre um e o outro não, mas André Luiz com a lei de Deus tem? Tem. Mas não mais com aquela pessoa. Então veja bem, como se o outro precisasse do meu perdão, mas eu não preciso do perdão de ninguém. Eu preciso me quitar com a lei, e é ponto final. Me quitou com a lei e acabou. E aí eu faço a pergunta, alguém pode encerrar a gente numa prisão de sofrimentos? Pode. Se nós alimentarmos dentro de nós uma coisa chamada culpa. Se nós estivermos cheios de culpa, nós poderíamos ser subjugados pelo sofrimento de outras pessoas. Daí os processos obsessivos. O pano de fundo é a culpa. Como sair da culpa? Se desculpando, porque nem culpa nem desculpa. Auto-perdão, melhor dizendo. Se perdoa, toma consciência do erro. Qual foi o erro? Foi tal coisa que eu fiz, ou tal comportamento que eu possuo. Corrige a sua personalidade difícil, que não precisa saber o que fez na outra vida, é só olhar para dentro de si e ver quais são os seus erros, se corrija e segue em frente, acabou. Nunca mais ninguém pode te trancafiar na prisão da culpa. Então, eis aí a questão. Por isso que aqui na Terra tem tanto sofrimento. Por isso que aqui na Terra tem opressores e oprimidos. Porque ainda há culpas dentro de nós. Nós precisamos entrar no processo do auto-perdão. Para entrar no auto-perdão, eu tenho que me responsabilizar do meu comportamento equivocado, me corrigir do meu comportamento equivocado e seguir. E aí, eu não serei mais presa fácil. E aí vai, vendo os seus conservos, eu estou acabando, gente, o que acontecia, constritaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então o Senhor, olha que interessante, antes era rei, agora é o Senhor. O Senhor, chamando a sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei toda aquela dívida, por que me suplicaste? Então, porque se ele perdoou, se o Senhor lhe perdoou a dívida, como ele deveria agir para com o outro? De igual maneira. Aí a palavra vendo os seus conservos, a gente entender que a gente está sempre sendo observado por uma multidão de encarnados e desencarnados. E aí, quando eu falo desencarnados, nossos obsessores estão olhando. Deixa eu ver lá, a Enid vai lá na casa espírita, mandou colocar o nome dela na mesa de desobsessão, disse que ela está sendo boazinha, que ela está rezando todo dia, está sendo boazinha todo mundo. Eu estou vendo aqui que, nossa, ela é uma peste o dia inteiro. Ela só é boazinha quando vai para a casa espírita, porque fora da casa espírita, misericórdia, ninguém aguenta. E aí o obsessor não larga do meu pé. Por quê? Porque o comportamento meu precisava ser modificado de verdade
É só uma máscara que eu visto. Quando eu saio de casa, eu boto a máscara de boazinha, de gente legal, entro na casa espírita, eu sou um anjo. Quando eu chego em casa, eu tiro aquela máscara e mostro os dentes. Então, entenda, a gente está sempre sendo observados pelos encarnados, desencarnados, etc. e tal. Seu Senhor aqui não é mais rei, por quê? É a consciência dele com ele mesmo. Quem é que nos julga? É Deus que arma lá um tribunal e bota a gente no cárcere? Não, é a nossa consciência que fala: oi, Nito, já fez de novo, hein? Lá foi de novo fazer a mesma coisa. É a nossa consciência. Então não adianta eu sair daqui de Petrópolis e morar no Japão ou na China com 24 horas de diferença, porque eu estou levando o tribunal inteiro, com o réu, juiz, com todo mundo junto. Lá para onde eu vou. A questão é eu me reparar. O que está no meu comportamento que está tão na contramão das leis de Deus, que precisa começar agora a fluir na direção das leis de Deus? Se eu começo o meu autoconhecimento, a minha reforma íntima, eu me reparo. Eu consigo me quitar com as leis. Bom, ter compaixão, deixa eu ver aqui. Entregou, aí eu vou avançar um pouquinho. Não devias tu igualmente ter compaixão, como Deus teve do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Indignado, o Senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que lhe devia. É Deus que está perturbando ele? Não. Quem são os atormentadores? Só a sua consciência que está ali latejando a culpa, falando assim: você já sabia e fez errado de novo. Você sabe qual é o certo, mas você não quer fazer o certo por uma questão de orgulho e de egoísmo, porque você não quer dar o braço a torcer, que você também precisa mudar. Então a nossa consciência é que fica nos atormentando. Não é que Deus manda ninguém atrás da gente ficar ali com um tridente ou um bidente nos espetando, não. É a nossa consciência que fala: você já sabia e você pode, mas você não quer porque você é muito orgulhosa. Então é ali que está a questão dos atormentadores que vão atrás da gente. E aí ele termina: assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um dos seus irmãos as ofensas. Perdoar, gente, não é ser conivente, não é dar aval aos erros, mas é ser indulgente. Na indulgência, estou do lado da pessoa, mas não estou a favor do erro, mas eu estou do lado da pessoa, estou ali dando força. Vamos junto. Nós não temos como passar uma borracha nos nossos erros, nós temos como corrigir os nossos erros através de um trabalho de autoconhecimento e reforma íntima. Só assim teremos méritos, ou seja, teremos valores para poder devolver ao irmão aquilo, ou devolver à vida aquilo que nós tiramos da vida. Se um dia eu tirei paz das pessoas, eu tenho que devolver à vida aquilo que eu tirei. Se eu tirei a paz do Flávio, porque eu bati nele há uns minutos atrás, aí vocês viram, né? Eu agora, já está tudo certo, eu não bati de novo não, Flávio. Eu tenho que devolver a paz ou a ele, ou se não mais ele, porque ele já está em paz, já está bem, ele se saiu bem nessa situação, conseguiu recuperar-se daquilo que eu fiz com ele, mas eu tenho que devolver isso para a humanidade, porque as leis de Deus são leis de amor, de fraternidade. Então, perdoar é isso é perdoar. E para finalizar, eu quero contar para vocês uma história sobre o perdão, e aí a gente vai para casa para refletir as mensagens de Jesus, que tem todos os ensinamentos necessários para a gente poder perdoar, poder amar, ter mais paciência. Não é ser conivente, né? Mas ter mais paciência com as faltas alheias. Diz que um dos soldados de Napoleão cometeu um crime. A história não diz qual foi o crime, e foi condenado à morte. Na véspera do fuzilamento, a mãe do soldado foi implorar a Napoleão que a vida do seu filho fosse poupada. Coisa de mãe, né? Mãe é mãe. Minha senhora, disse Napoleão, o que o seu filho fez não merece clemência. E ela disse assim: eu sei, se merecesse, não seria verdadeiramente um perdão, porque perdoar é a capacidade de ir além
da vingança ou da justiça. Ao ouvir essas palavras, Napoleão comutou a pena de morte em exílio. Uma manhã de paz e muito amor para todos vocês, que possamos com Jesus realizarmos o processo do amor na nossa vida, porque amor é processo. Um bom dia.